Tá. Então, o que a gente viu na aula passada? A gente foi do artigo 1º ao 4º dos princípios fundamentais, direitos e garantias. Nós concluímos o artigo 5º também. Falamos todos os seus 60 e tantos incisos. Também passamos pela a Lei de Igualdade Racial, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, nós demos uma pincelada, uma introduzida nele. E o último tópico nosso foi o parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação, que falava sobre a educação e o ensino de história e cultura afro-brasileira. Aqui, parecer número 3. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos vamos resolver uma questão só com o que a gente já viu sobre o parecer número 3, para mostrar que a gente pode fazer uma leitura concisa e uma leitura direcionada, e a gente consegue, tem condições de resolver a questão, entendendo o espírito da norma. Vamos também ver, a partir do artigo 6º da Constituição, nós vamos tentar chegar do 6º até o 12 da Constituição. Não vamos esgotar a Constituição. Se a gente conseguir, a gente vai bater até a nacionalidade brasileira. Também vamos iniciar o estudo do Estatuto dos Servidores de Santa Maria, a Lei Municipal número 3326, Regime Jurídico dos Servidores. Quando nós falarmos em direitos trabalhistas, nós vamos vamos dar o pontapé inicial no estudo do nosso regime jurídico, e vamos falar sobre a Lei da Inclusão, a Lei 13.146. Vamos começar a vê-la. Então, estamos navegando por toda a legislação de uma forma sistemática. Bom, então, isso aqui foi o que nós vimos na aula passada. Nós vimos a exposição de motivos do parecer número 3, e ele dizendo aqui veio que ele trata da educação das relações étnico-raciais para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Muito bem. O que eu pedi para os colegas pintarem de verde, amarelo, de tudo que é cor? Os objetivos dessa legislação, dessa ação. Construir estratégias educacionais que visem o combate ao racismo, certo? É uma tarefa para todos nós educadores. Visando o quê? Construir uma consciência negra. Vamos precisar dessas palavrinhas-chave. Isso irá construir também, isso irá integrar um processo de reconhecimento por parte do Estado e da sociedade, principalmente na escola. E como escopo principal dessa ação é construir uma identidade e uma noção de pertencimento étnico e racial, visando o respeito e correção de atitudes, palavras e posturas, no âmbito da escola, mas principalmente no âmbito da sociedade. Só com isso aqui, a gente poderia resolver uma questão. Só que, para a questão que eu selecionei, a gente precisa de mais uma informação, que está na questão dos objetivos dessa diretriz. O princípio de fortalecimento da identidade, ele deve se orientar para quê? Para desencadear um processo de afirmação das identidades, romper com imagens negativas e, principalmente, imagens essas forjadas por diferentes meios de comunicação contra quem? Contra os negros e pintem de outra cor, os povos indígenas. Por que essa informação é importante? Porque se nós fizermos uma leitura um tanto quanto superficial, nós vamos pensar que essa diretriz, essa recomendação do Conselho Nacional de Educação só visa o fortalecimento da identidade afro e, na verdade, também incorpora os interesses dos povos indígenas, certo? Muito bem. E o restante, tudo alinhado com aquilo que nós já vimos na exposição de motivos.
esclarecimento a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal, combate à privação e violação de direitos, certo? Aí volta à baila a questão do racismo, né? Ampliação ao acesso da informação sobre a diversidade da nação brasileira. E aí nós vamos ter uma noção holística e voltada para a disciplina de história, porque nós da história, nós debatemos muito a história contada pelos vencedores, né? Isso é um tema pungente na história, nas ciências humanas. Eric Hobsbawm é um autor que defende muito isso, a história contada pelos vencedores, né? Então, é o que vinha sendo construído, não só no Brasil, como no mundo todo. As comunidades étnicas, elas que em desvantagem, elas não têm sua história contada, e a história da nação, de uma forma geral, ela fica suprimida de uma parte importante, que é, no caso, a nação negra e a nação indígena, que tanto contribuiu para a nossa sociedade e contribui até hoje, né? Nos deixando uma herança que é impagável, né? Bom, então, com base nessa leitura, esse estatuto ele tem mais de 30 páginas, né? Mas com base nessa leitura que nós fizemos, uma leitura direcionada, como que nós podemos resolver uma questão do nosso concurso que foi proposta na Prefeitura de Viadutos no ano passado. Segundo o parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação, em relação aos princípios que devem orientar para o fortalecimento de identidades e direitos, a Sabrina pedindo admissão. Ok. Ela vai entrar bem na hora da questão. Hã? Ela vai entrar bem na hora da questão. Bem na hora da questão. Oi, Sabrina. Olá. Oi, Sabrina. Olá. Desculpe o atraso, pessoal. Tudo bem. Nós estamos aqui debatendo uma questão sobre a resolução, o parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação, que nós vimos na aula passada. Aí nós vamos ver, com uma leitura não completa, mas uma leitura direcionada, como é que nós podemos resolver uma questão, ver se a gente consegue destrinchar uma questão com uma leitura básica. E eu acredito que sim. Sem precisar ler tudo, se nós entendermos o objetivo da norma. Em relação aos princípios que devem orientar para o fortalecimento de identidades e direitos, marcar certo para as afirmativas certas e E para as erradas, após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Basicamente, essa questão, eu creio que ela está mal organizada, mal formulada. Mas o que a questão quer? Quer saber das 3 proposições abaixo, quais dessas 3 proposições se alinham com o parecer número 3. Vamos lá. A primeira, o desencadeamento de processo de afirmação de identidades de historicidade negada ou distorcida. O que tu acha, Sabrina? Tem a ver com o parecer número 3? Desencadeamento do processo de afirmação. Afirmação de identidades. Lembra que eu pedi para vocês pintarem várias coisas, várias palavras-chave na legislação? Historicidade negada ou distorcida? Falava sobre... Acredito. Pode falar. Tu lembra sobre o que tratava o parecer número 3? Sobre a educação, o ensino de história e as raízes afro. Lembra disso? Foi quase no finalzinho da aula. Então, essa primeira tem a ver ou não tem a ver? Desencadeamento da historicidade negada. Sim. Pois é. Eu acredito. Ele parece que quer desencadear isso. Ou... Não. Por isso que eu digo que a questão ela está muito no vazio. Mas não é isso que com um pouco de esforço, a gente interpreta que essas proposições elas devem se alinhar ou não com o parecer número 3. Desencadeamento da historicidade negada. Eu vou dizer que... Eu diria que não, que é errada essa. Por enquanto estaria errada. Muito bem. Aí nós temos 2 alternativas nesse sentido. Bom, o rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação.
contra negros e povos indígenas. Acho que talvez sim. Busca isso de uma certa forma mais ampla. Mas não é só contra os negros? Não, contra os índios também. Ah, Natiele, tu já tá sabendo porque eu reforcei hoje. Não vale, a Nath está adiantada. Tá. E a última, o fortalecimento da educação pública. Fortalecimento. Esse parecer, ele se dirige ao ensino público de uma forma geral? Ao fortalecimento das estruturas de ensino público? Genericamente? Ou é um caso específico sobre a identidade negra, sobre o ensino de história? Aí nós voltamos lá. Diretrizes curriculares, por isso que eu sempre digo, é bom começar do começo. Qual é o começo? É a exposição de motivos da lei. O que essa lei vem trazer?